Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fodaxmencast, o podcast de uma das provas mais fantásticas do Brasil, se não uma das mais fantásticas também do mundo. E hoje eu estou aqui com um convidado que tem muitas histórias para contar também dentro do Fodaxmen, quanto em outras provas, mas eu tenho certeza que são histórias, além de legais, bacanas, também histórias que podem te ajudar a tirar um projeto do papel, como é o meu, né? Eu estou aqui com o Samuel Piccolo. Olá, Machado, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui representando toda a galera triatleta aí da região, né, do Brasil. E vamos conversar um pouquinho aí, trocar algumas ideias. Samuel, bom, eu conheci o Samuel na prova no Fodaxmen em 2019, né? Eu estava fazendo algumas imagens do nosso amigo Fabão. E na prova a gente acabou se conhecendo, enfim, e foi muito bacana, foi uma prova muito especial e foi quando eu conheci o Fodaxmen e acredito que foi a tua primeira prova, né? Isso, em 2019 foi a minha primeira prova de triatlo extremo e comecei com o Fodaxmen. É uma prova que eu já via amigos participando e me interessei pelo desafio e a gente meteu ficha aí. Como é que foi esse processo, Samuel? Como é que foi desde conhecer a prova até começar o treinamento, ver de que forma iria fazer? Porque, pelo que eu sei, tu não era um atleta, né? Como é que foi esse começo aí? Isso, ainda não sou um atleta, mas eu comecei no triatlo, né, em 2016. Eu vinha do mountain bike, participava de cicloturismos e algumas provas, mas nesse momento era apenas por brincadeira, por diversão, nada mais sério, mais estruturado, né? Então, em 2016, meados de julho, eu tinha sofrido um acidente de mountain bike e passei uma semana em casa aí de atestado e fui para a rua nesse dia e conversando com um colega na rua, ele disse, tem uma prova de triatlo, de cross triatlo em Governador Celso Ramos. E vamos fazer? Vamos. As distâncias eram pequenas, era sprint, né? Então era 750 metros de natação, era 20 km de mountain bike, eu já andava muito bem de mountain bike. E era 5 km de corrida, correr, todo mundo nasce correndo, né? Apanha da mãe, apanha do pai, já sai correndo. Vem de berço. Já vem de berço. A natação era um desafio, mas a gente encarou. Fiz essa prova aí, então em setembro de 2016. Gostei da brincadeira e ali começou as minhas participações em provas de triatlo, né? Então, partindo em questão de um ano, eu saí do sprint, fui para o Olímpico, o 70.3, o Ironman e posteriormente ali o Fodaxmen, uma prova de extreme. Então, de 2019, né? 2019. Então, todo esse processo aí levou mais ou menos quase 2 anos. Certo. Nesse curto período de tempo, tu foi de um triatlon curto, né? O primeiro foi o sprint. Então, quer dizer, nesse curto período, tu saiu de um sprint e foi para um extremo. Isso. Bem extremos, né? Bem extremos. O Fodaxmen já começou com uma paulada bem grande aí no meu currículo, né? Porque não é qualquer prova de extremo, a gente tem algumas provas aí pelo mundo, né? E o Fodax está dentro de um circuito grande e já é considerado uma das piores do mundo, né? Então, ele já tem uma história e eu comecei com essa, né? Pela comodidade, porque é próximo, né? É aqui no Brasil, então o custo é baixo para a gente se deslocar, né? Diferente de quando a gente... tu é natural aqui de Cocal do Sul, que fica muito próximo a Nova Veneza. A prova no quintal de casa. Isso, a prova é no quintal de casa, eu sou aqui da região, né? Conheço Nova Veneza, a Serra do Rio do Rastro, eu já tinha subido de mountain bike. Mas eu moro em Jaraguá do Sul, né? Fazem 12 anos. E nesse período eu já morava em Jaraguá do Sul, né? Mas vinha para cá visitar, aproveitava para fazer um treino na região. E a outra coisa que levou, né? A saber o quão bonita é a região, levou
a despertar mais interesse ainda. Tá, beleza. Então vamos lá, vamos seguir. Então tu fez o FODAXMA em 2019. A gente já pode ver que tem algumas medalhas aqui. Depois eu vou mostrar aí pra galera cada uma delas. Mas me conta como é que foi essa evolução aqui, né? Então, são todas provas interessantes, né? Sim. Como é que foi essa evolução aqui? Então, 2019, no final de 2019 foi o FODAXMA. Depois disso veio a pandemia. E a pandemia, todo mundo, quase a maioria, ou pelo menos eu, parti de novo para um caminho sedentário, né? Passei a treinar menos, não tinha mais provas, as provas eram algo que motivava o atleta a estar sempre treinando, né? E em 2021, agosto, quando começou a retomar as provas, o FODAX de 2021 foi a primeira prova que não ia cancelar, né? Tinha uma grande chance aí, 80% de não cancelar. Então, me inscrevi de novo no FODAX em 2021, mas aí eu precisava emagrecer, precisava voltar a treinar e ficar forte para a prova, né? Então foram 4 meses aí de uma preparação bem rigorosa, dentro das minhas limitações, dentro do meu conhecimento. E aí o FODAXMA starta essa sequência de provas aqui, num período de 11 meses. Então, essas provas representam 11 meses da minha vida no esporte. De dezembro de 2021 a início de dezembro de 2022. Então, a gente tem aqui a do FODAXMA em dezembro de 2021. Né? Era uma prova que eu estava bem preparado, apesar de ter tido esse processo de evolução rápida, né? Vindo da pandemia, tive que voltar a me adequar aos treinos e à alimentação. 6 meses depois, nem 6 meses, o Ironman, que eu tinha me inscrito para fazer em 2020, mas aí postergou e acabei fazendo em 2022, né, em maio. Mais alguns meses, em setembro de 2022, a maratona do Up Hill, que era um sonho fazer também, porque eu já tinha subido a Serra do Rio do Rastro muitas vezes de bicicleta, mas nunca tinha subido correndo, nem em prova, nem sem em prova. Legal. Então era um sonho também subir correndo. Depois veio uma prova de 10K em Budapeste, na Hungria, né? E no final do ano... Aqui iniciou a carreira internacional. Não, já teve outras. Tá, mas estamos falando dos extremos aqui. Essa evolução aqui. E aí, fechando esse ciclo, então, o Patagonman, que foi uma prova de desejo para ser realizada, né? Que surgiu através do FODAXMA. Né? O FODAXMA levou esse desejo por avançar em provas do Extreme e aí me apresentou o Patagonman. Bom, como eu disse já antes, eu conheço o Samuel, né? A gente nos tornamos amigos, eu posso dizer que é um grande amigo. Eu sei de algumas histórias assim, dessas participações dele. Mas em especial, talvez, essa do Patagon aqui, ela rende história, né? Sim, rende muita história porque, além da prova, teve o desafio para chegar na prova, né? Então, coincidiu que a prova era dia 4 de dezembro, eu tinha comprado passagem de Curitiba, né? E eu iria chegar lá na prova na sexta-feira, pré-prova, né? A prova era no domingo, eu chegaria na sexta. E naquela semana, 28 de novembro, a gente estava numa época de muitas chuvas e teve o desmoronamento da Serra de Curitiba. Não só a Serra de Curitiba ficou interditada por algumas semanas, mas a Serra da Dona Francisca, a serra que interliga por São Bento e Corupá, faz toda a interligação da região norte de Santa Catarina com o Paraná. Né? E acabei decidindo sair bem mais cedo de casa e fazer o percurso pela balsa de Guaratuba. Né? Então saí bem cedo, cheguei com tempo em Curitiba. Chega final do dia, o voo era às 19 horas e esse voo é cancelado, porque estava chovendo bastante. É cancelado e postergado para as 11h30 da noite, no mesmo dia. Até aí tudo bem, né? Chegaria
a tempo, dentro do esperado, mas chega às 11h30 da noite o voo é cancelado. Aí a bagunça começou. Teve algumas reprogramações aí de voos, né, para mais tarde. Com isso eu acabei chegando na prova em torno de 4h30 da tarde, de sábado. Caramba. Eu ia chegar com tempo e cheguei lá Em cima na do correria, em cima do laço, cansado, né, por todo o estresse da viagem, ter perdido o carro que tinha reservado, hospedagem Meu e Deus. por aí vai, né? Uma coisa vai trazendo outra, né? Então cheguei extremamente cansado lá e ainda tinha que montar todo o equipamento, bicicletas montadas, as coisas que não dão certo conforme o planejado, né? Fui dormir 10h30 da noite e acordei às 1h30 da manhã. Caramba. Pra prova. Então, estava animado, mas estava cansado, né? E era um dia muito frio, virou com muito vento, a gente já chegou lá na Patagônia com chuva e vento, e no domingo estava pior ainda. Então, lembro assim de relances durante a prova na bike de estar dormindo e tendo umas baixas de pressão, né, em descidas longas, então se tornou extremamente perigoso, né? Então, nesse quesito, foi mal planejado a ida para a Patagônia, né? Porque foi bem Não, planejado. na verdade ela foi bem planejada, né? Alguém tratou de bagunçar. O problema é que deixaram um pouquinho mais difícil, né? Mas também tem uma questão aí, antes da prova, que tu se acidentou também. Isso. Até tu, assim, pelo que eu me lembro, tu não divulgou muito isso, assim, ficou um negócio meio em off, né? Eu acabei não falando porque muitas vezes o triatleta ou qualquer esporte, depois que a gente entra, é aquela história do mimimi, né? Tá, Eu não fui desculpa, bem né? porque eu peguei uma gripe essa semana, eu não fui bem porque não sei o quê, ou o cara fala isso já depois da prova, ou o cara fala isso pré-prova, né? Sim. Então eu decidi não falar, né? Poucas pessoas sabiam, mais próximas, até porque foi bem grave o acidente, né? Então eu não sabia se eu conseguiria ir para a prova ou não, né? Eu estava fazendo o último treino de serra 16 dias antes da largada da prova e fechando a serra eu caí a 70 km por hora, né, na descida. Não sei como, ainda não sei bem como aconteceu, graças a Deus eu estava sozinho, não tinha trânsito nem nada naquele dia, mas só lembro de estar deslizando no asfalto e depois parar no acostamento com várias escoriações, cortes de levar ponto e por aí vai. E uma luxação bem séria no tornozelo esquerdo, no qual me deixou sem treinar a corrida até no dia da prova. Eu deixei... Ou seja, tu se acidentou e tu só foi voltar a correr na prova. Eu fiquei uma semana sem natação, sem bike, porque eu não conseguia sentar por causa das escoriações no local que estava. E a corrida mesmo foi só no dia da prova. Eu não corri antes porque fiquei só na fisioterapia com o pé e sem impacto, né? Para desinchar o máximo que desse pro dia da prova. Quer dizer, não bastasse ir lesionado e todo arrebentado para a prova, ainda passou o sufoco de esperar no aeroporto, reagendamento de voo, enfim, chegar em cima do laço da prova. Então, quer dizer, a prova, o Patagonia em si não foi tão difícil. Falando de modo geral, o Patagonia não foi tão difícil quanto essa preparação pré-prova e quanto... E a própria participação, né? Porque a gente sabe que eu não sou atleta, eu sou um grande entusiasta do esporte, eu pedalo também, comecei a correr na pandemia e tal, mas a gente sabe o quanto é difícil tu participar de alguma competição preparado. Tu participar de uma competição com problemas, até mesmo uma noite mal dormida, algo que comeu e não fez bem, então é tudo difícil, né, de tu lidar com isso, né? E aí, com esse contexto aí, tu foi e fechou o Patagônia. Fechei. A ideia final era, né, vamos para o plano A, B, C, D, E, até onde o
cara consegue, né? Se tem uma coisa que o esporte ensina muito, né? Principalmente o teatro, me ensinou bastante, foi a questão de resiliência. Né? O quanto a gente consegue ficar forte nesse quesito, né? Você treina o corpo, treina a mente, treina o espírito. Né? Então, isso tudo fortalece a pessoa, tanto como pessoa, quanto profissional, quanto atleta. Muito legal. Eu quero voltar um pouquinho aqui, e a gente está no Fodaxman Cast, né? Isso. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre o Fodaxman. Tu fez a edição de 2019 e tu fez também a edição de 2021. Correto. Entre as duas provas, como é que foi? Porque, afinal de contas, o Fodaxman 2019 foi o teu primeiro triatlo extremo, né? Quais as diferenças entre as duas provas? Assim, como é que realmente tu conseguiu chegar mais preparado na segunda edição do Fodaxman? Qual é o paralelo que tu faz entre as duas provas? Assim? Certo. Na primeira prova, em 2019, eu vim com uma bagagem de um Ironman, que eu tinha feito em 2018, e poucas provas depois desse período. E aí fiz 2019, né? Com a experiência de um amigo que já tinha feito, então com as ideias dele, com as práticas dele. Né? Fiz uma prova redondinha, dentro das minhas expertises, né? Então, a minha natação foi péssima, já não é boa, mas foi péssima a minha natação. Quanto fechou a natação? 1h40 de natação, então isso é péssimo. E eu fiz uma bike praticamente razoável, é onde eu me destaco mais entre as 3 modalidades, né? E uma corrida satisfatória também. Mas chegou muito bem? O tempo total da prova? Em 2019 eu fiz 14 horas e 19 minutos. Eu fui 15º, eu acho, se não me engano. 2021, apesar de não estar preparado bem fisicamente quando eu me inscrevi, né, eu já tinha passado por vários perrengues, vários treinos, uma bagagem já criada, uma casca criada, né? Sim. Então eu já estava um pouco mais maduro, né? Conhecia a prova, então sabia o que eu ia enfrentar e dentro de mim eu consegui elaborar uma estratégia para a prova, né? Eu estava num dia extremamente feliz e animado e isso tudo contribuiu para o resultado da prova, né? Que é o que foi falado, né? Não basta você estar treinado bem fisicamente se você não está com a mente e é interessante, a gente escuta, né? Eu acompanho as provas, né? A gente escuta às vezes muito pessoal, te diverte, curte a prova. Pode ser uma coisa meio contrassenso, né? Tá indo com um triatlo extremo e, te diverte lá. Mas é real isso, né? Isso, é real. A parte de diversão, tu treina, né? Porque a gente quer resultado, quer ir bem, né? Mas no fundo, pro amador, é a diversão. Eu estava num bom momento na bicicleta, né? Estava em 5º, né? E saí para correr, muito animado também, porque a posição já anima a pessoa também. Certeza. E a corrida foi desenrolando também, ao longo. Perdi umas posições, ganhei outras, em função de um probleminha aí que eu ainda não consegui regularizar, que é a questão do intestino. Né? Então, tive 3 paradas aí para ir no banheiro, mas não tinha escapatória. Né? Mas tu pode ter certeza que tu não foi o único, e não foram poucos únicos. Então, nessas 3 paradas, perdi posições, ganhei posições, né? Mas cheguei no final, no topo da montanha, que a gente almeja, né? Ser top finisher, independente da posição, é o que a gente almeja pegar a camisa preta, né? A black finisher. Então, cheguei lá em cima animadaço, de dia ainda, que é outra coisa que o cara almeja, e para poder ver a pedra furada, né? A famosa pedra furada. Em 2019, uma nuvem chegou me acompanhando e fechou bem na hora. Então, foi um trauma, é outra coisa que levou, eu vou chegar lá em cima e eu quero ver a pedra furada, né? Então, consegui fazer isso.
Eu consegui até pagar umas promessas lá em cima, né? Então, esse aí é um outro ponto também, né, do 2021, né? 2021. Então, 2021 o Fodaxman eu virei um grande fã da prova por várias questões, né? Vários detalhes. Mas uma delas é como as pessoas se doam na prova, né? Como a prova é importante para várias pessoas de formas diferentes. Então, no Fodaxman, a gente já viu muitas situações, desde pedidos de casamento, né? E muito em breve eu acredito que nós teremos aqui conversando e falando um pouquinho dessas histórias aí, né? Nós temos alguns participantes que já fizeram um pedido lá. Mas tu foi o artista, né? Foi o que incrementou também. Conta como é que nasceu essa ideia? Como é que foi a ideia de tocar uma gaita na chegada do Fodaxman? Partiu... não sou um atleta profissional, sou um amador, né? E como amador tu carrega outras histórias, outros hobbies, né? Então, eu não vim do esporte, a minha família não é do esporte, meu pai sempre pregou muito pela música, né? Então, antes de eu entrar no esporte, eu já era da música e o meu instrumento é o acordeon, né? A gaita, como a gente fala aqui no sul, né? E diante disso, o Abido é gaúcho, né? E sempre falou muito, pô, quando via eu postar alguma coisa, um dia tem que tocar uma gaita lá na prova e tal. Eu disse, não, eu vou fazer a prova e eu vou tocar uma gaita lá em cima pra ti na chegada. Massa, foi muito legal, foi muito legal. Quando eu cheguei lá, ele já gritou, né? E vai ter que tocar a gaita. E a gaita tava A gaita já estava ali. A gaita, tava um violão, tava quase a banda inteira, né? Eu lembro que teu pai pegou o violão e tal. Foi muito legal, cara. Foi muito... Então, isso faz com que a prova tenha realmente não só uma identidade, mas tenha uma alma, né? É uma prova... A gente tem tantos participantes que com tantas histórias diferentes, né? De superação, de resiliência, enfim, várias histórias muito legais, algumas muito felizes, outras nem tanto, mas todos têm uma história Sim. muito relacionada, né, à prova. Eu digo que o Fodaxman, ele é uma prova que contempla, né, um calendário, né, de todo um ano que os atletas vão se doando e se entregando pelo esporte. E por ele estar em dezembro, né, a prova, ela fecha o calendário, praticamente a última prova do ano, né? E é como se fosse uma confraternização no esporte. E por que ser chamado de uma confraternização? Né? Porque, como tu disse, o Fodaxman traz histórias, traz amizades, traz a família, né? Aproxima todos os atletas, os staffs, eles se compartilham de ajuda, de experiência, de alimentação, de apoio, de solidariedade. Esse é o clima do Fodaxman. Né? Fiz o Patagon, tem um pouco da questão de staff e tal, de apoio, né? O suporte do atleta, mas não tem esse clima que o Fodaxman tem. Essa parceria, essa família. Todo mundo está ali e quer chegar bem, que quer chegar na frente, que quer ser top finisher, né? Mas vai muito além. Tem muito essa paixão, essa família, esse amor, esse carinho entre os atletas e todos os participantes. Né? Bom, Samuel, tu trouxe aqui pra gente que na tua família não tem pessoas ligadas ao esporte, né? Muito mais voltado, no caso do teu pai, voltado à música. Como é que a tua família vê hoje, né? Tu fazendo esporte e já indo para um extremo, né? São esportes que, para quem olha de fora, vê o quanto é sofrido, né? O quanto é trabalhoso, o quanto é árduo, o quanto necessita de uma dedicação. Como é que eles veem hoje isso? Num primeiro momento, vamos dividir, né? Eu sou casado, né? Tenho a minha esposa, tenho uma filha que nasceu em todo esse processo do Ironman até aqui, né? Então, uma filha de 4 anos e meio. Minha filha nasceu com o esporte, já. A minha esposa
fui construindo com ela, porque ela estava bem próxima de mim, né? Então ela via desde o mountain bike, via toda a evolução. Então ela veio junto, né? Construindo. Assim como eu fui construindo nas distâncias, ela veio construindo na parte de apoio também, né? O meu pai e mãe e outros, né, estavam mais afastados, como eu moro em Jaraguá e eles aqui em Cocal. Então não viu tão de perto tudo que eu fazia por amor ao esporte, né? Em 2019 eu lembro que meu pai me viu apenas passar de bike em Lauro Miller, depois ele foi para casa. E em 2018 teve a greve dos caminhoneiros e aí ele não foi para Floripa ver a participação porque corria o risco de ficar sem gasolina, aquela coisa toda. Beleza, foi 2021 então ele vem e participa da etapa da bike até o final na corrida. Ali ele já sente o quanto isso é legal e como que ele aprendeu a ver que isso era legal e importante para mim, né? Com o Fodax. Creio que ele não teria visto isso em alguma outra prova. Por quê? Como eu disse, o Fodax ele aproxima as pessoas. Né? Então ele viu que é muito mais do que estar lá sofrendo e não sei o quê. Tu está trocando experiências, está conhecendo pessoas, tu está desbravando novos lugares. Então ali ele já plantei uma sementinha mais forte nele, né? E aí, em 2022, eu levo ele para a Patagônia comigo. Né? Levou azar, porque aconteceu toda essa reviravolta na viagem, mas quando a gente estava chegando em Santiago e passando por cima das cordilheiras, ali ele já se emocionou, porque ele nunca tinha viajado para fora, nunca tinha viajado de avião, então foi toda uma experiência de ponta a ponta, né? Cara, e quando eu lembro disso, né, a gente conversou sobre, e quando tu falou, eu vou levar o meu pai, cara, aquilo ali foi assim, que legal ter essa possibilidade, né, ter essa oportunidade de poder propiciar para ele algo que está relacionado com aquilo que tu gosta, né, te acompanhando num evento de uma grandiosidade, um evento emblemático, né, porque o Patagon Man ele é um evento muito emblemático, né? O ferryboat, né? O ferryboat entrando lá para os atletas saírem meio que de alto mar, assim, para vir e tal. É uma prova muito icônica. E tu levar o teu pai para te acompanhar lá, cara, isso foi espetacular, arrepia. É muito legal. E além de acompanhar, dar atividades para ele, né? Então Sim. ele teve que prestar o suporte, teve que aprender a montar ele uma foi bicicleta, suporte, né? Teve que aprender a trocar câmera, assim, aprender, pai, porque eu vou precisar de ajuda, né? Furou o pneu? Não, graças a Deus não aprendi. Legal, muito bom. E partiu do Fodax, né? A sementinha foi plantada no Fodax. Talvez em outra prova, como Ironman, eu acho que não teria conseguido. Sim. Tá, beleza. Samuel, vamos lá, vamos passar para... Eu quero saber agora se tu tens, assim, pessoas que te ajudaram nesse processo. Incentivadores, assim. Como é que foi esse processo para... Não, vai lá, vai fazer. Porque muitas vezes a gente sabe que nem sempre é assim, né? Às vezes atletas desistem de determinadas situações por conta de não ter incentivo. Seja ele financeiro, seja ele psicológico, emocional, moral, enfim. Sim. Na parte de amigos, né? Na parte da família, a gente já falou, né? Na parte de amigos, na própria cidade, a gente tem um grupo de colegas que um apoia o outro, independente da prova que ele quer fazer, né? Alguns acham loucura, outros acham desnecessário e por aí vai, né? Para que fazer isso? Mas sempre apoiando, né? Indiferente da escolha. Então tem alguns sim, na época eu comecei com o Claudio Schmitz, um cara que sempre treinava bastante comigo, depois vem o Israel Berns, Matheus Alves, então caras que já tem um currículo também e sempre apoiando e incentivando, né? Fora a galera toda lá da região. Me inspiro em algumas pessoas, como amador e como profissional. Como amador eu gosto do estilo de vida do Robson Pasquale de Blumenau, que inclusive fez recente o Norseman,
Então ele brinca, né, que porra, tudo que eu faço o Sam nunca quer fazer, eu fiz o Fodax, ele fez, eu fiz o Patagon, ele fez. Olha só. Agora daqui a pouco ele vai fazer o Norseman também, então é bacana. Eu disse pra ele, não, é porque eu gosto da Legal. experiência, né? Legal. Então é um cara que eu curto bastante o estilo de vida dele também. Massa. Bom, legal. A gente sabe que não é fácil, né? Não só a questão tempo, né? Tu conciliar família, como a gente já falou aqui, família, trabalho, esporte. Com relação ao apoio, tu teve assim empresas que, né, te ajudaram, ou a empresa que tu trabalhava, ou enfim, patrocínio, enfim, tu teve apoio nesse sentido ou tu sempre deu um jeito de fazer por tua conta? Desde a época do mountain bike, alguns apoios sempre surgiram, não na questão de dinheiro, né, de ver o dinheiro na mão, mas sim uma inscrição para uma prova, uma alimentação, uma suplementação, né. Eu creio que o ano de 2022, esse ciclo foi o que eu mais consegui, mas foram através de amigos que viam o quanto eu me dedicava, o quanto eu me esforçava no trabalho, na família, na música, no esporte, e através disso eles foram me ajudando, né? Então o ciclo de 2022 foi bem importante, tiveram algumas empresas me ajudando com suplementação, com revisões de bike, com academia, com clube de natação e por aí vai, né? Eu tenho várias irregularidades, vamos dizer assim, no meu ciclo, porque eu nunca tive um treinador, mas por opção, né? Eu tenho alguns treinos lá estruturados e eu vou fazendo os ciclos, né? Não estou falando aqui que é para vocês seguirem isso, né? Mas é assim eu me Levem como regra. assim eu me adequei até. Quero fazer uma tentativa diferente aí para o próximo semestre e estar com uma consultoria, uma assessoria, né? Para fazer diferente. Eu acho que a gente tem que fazer e tem que estar propício a mudar também e querer evoluir, né? Então, vou fazer, sei que vou sofrer bastante, porque eu se regrar algo que alguém está mandando. Isso. Mas vou tentar fazer diferente no próximo semestre nesse quesito também. Legal. Hoje a gente traz aqui um apoiador que está nesse ano comigo, né? Então é a ADS, a Agridrone Solution. Muito importante mostrar isso, né? Mostrar aqui o patrocinador vai gostar, né? Deixa ele mais aqui, né? O Fodaxman também hoje tem os seus patrocinadores, né? Que inclusive estão de alguma forma também fomentando esse trabalho. E a gente sabe o quanto é importante ter esse apoio, né? Porque o esporte como um todo, eu não vamos falar, não é nem querer polemizar, mas a gente sabe que não existe uma paridade entre os esportes e recursos, né? A gente vê hoje no Brasil o futebol é algo extremamente inflacionado, então é tudo muito, e para os outros esportes a gente vê que tem grandes talentos, até mesmo a nível de crianças, né? Que já estão despontando para o esporte e muitas vezes elas desistem no meio do caminho ou no início do caminho porque não se tem um apoio. Então hoje as empresas que apoiam isso, elas têm aí os nossos parabéns e que continuem assim e a gente precisa disso, né? Tanto para a saúde do atleta, né? Para ele continuar, é uma coisa boa, é uma coisa bacana, né? Praticar esporte, ele vai fomentando várias outras coisas. Melhora o profissional, então é bem importante as empresas ajudarem os atletas que têm na sua empresa também, né? Olhem por eles, ou atletas, ou músicos, ou seja, qual hobby a pessoa leva, né? Então tem um programa de incentivo ao trabalhador, né? Para isso, ao colaborador, bem como para as provas, né? As provas dependem de patrocínios, é um custo altíssimo, né? E para manter uma inscrição num valor razoável para o atleta poder participar, né? Então ela precisa desses apoios também. Então tem as duas partes, né? As provas precisam do apoio financeiro também. Samuel, vamos lá. Quero saber agora para a gente já partir para o encerramento. Novos desafios. O que está na lista aí? O que está no radar? O que vai vir aí para... Então, como eu disse, me inspirando aí no meu colega Robson Pasquale, né?
Tem um próximo desafio que ele e outros amigos já fizeram, que é o B515, em abril do ano que vem. Então, como mensagem, eu deixo em relação à prova, né, do Fodaxman, porque ela é uma prova fantástica, ela é uma prova nossa, uma prova da região, uma prova de Santa Catarina, uma prova do Brasil, criada aqui no Brasil, né, e para atletas do país, da América e do mundo todo, né. Então, a gente tem que divulgar cada vez mais essa prova, porque a estrutura de Nova Veneza é incomparável, não vai encontrar essa estrutura em lugar nenhum. Os atletas são muito bem recepcionados pela cidade. A cidade é linda, a cidade é calorosa, a cidade é turística, né? Então não tem quem venha aqui e não se encante. O custo é baixo de vir para a região, né, para se deslocar para cá. E ela contempla paisagens deslumbrantes, né? Então, você nadar numa barragem incrível, que essa barragem não dá acesso para mais nada, apenas para essa prova. Pedalar pela Serra do Rio do Rastro, que é uma das serras mais lindas do mundo, né? E correr e chegar na Pedra Furada, que é outro ponto turístico fantástico. Além de todo o trajeto, né, que tem encantos. É uma prova familiar, é uma prova não é individual, é em grupo, né? Todos fazem juntos, e eu recomendo, é uma prova. Para quem acha o Fodaxman difícil, né, e não quer se aventurar ainda no Fodaxman, tem a edição Solo Point, né, que é uma distância reduzida, aí, comparada a um 70.3, mas um 70.3 extremo, né, com altimetria, com algumas dificuldades, né, aí da natureza, né. Então tá um custo acessível também, e é bem bacana, no mesmo estilo do Fodaxman, né, muda algumas regrinhas. Uma entrada, né? Mas é uma entrada para o Fodaxman, né. Então eu aconselho a comece por antes, né, em frente a essa, que com certeza vai ganhar o coração aí, vai querer voltar em dezembro ainda, no mesmo ano. Mas, Samuel, foi um prazer te receber aqui, né, no nosso quadro de podcast, onde a gente vai entrevistar pessoas que tenham uma ligação com o Fodaxman e conhecer um pouquinho mais da história além do atleta, né, e além do que a gente conhece, né, do atleta que vem. No teu caso, que já fez 2 edições, a gente tem atletas que já fizeram todas. Esses aí que nos aguardem, né, a produção vai fazer o contato. A gente quer receber todos aqui para ter uma conversa legal. Mas muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui. E desejo aí sucesso nos novos desafios, né? E que entre esses novos desafios, daqui a pouco entre aí também uma nova edição do Fodaxman, né? Então, com certeza a gente quer voltar todo ano, né? Mas tem que negociar com a patroa em casa também, né? Tem outras negociações, né? Então tá, esse foi mais um episódio do Fodaxman Cast, onde a gente conta histórias das pessoas envolvidas com o Fodaxman, essa prova incrível que vem crescendo a cada ano e com certeza vai ter aí momentos muito especiais ainda no esporte nacional, né, levando um pouquinho do que a gente tem de melhor aqui. Se você quer conhecer um pouquinho mais dessa prova Fodaxman e ainda não conhece, entra lá, www.fodaxman.com.br ou nas redes sociais, @Fodaxman. Lá tem bastante informação, bastante conteúdo, que vai fazer você entender um pouquinho mais desse processo da prova e, por que não, de repente até vir aí fazer uma inscrição e também conhecer de perto, em loco, essa prova. Beleza? Até um próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.